Convidamos então a Rosmarie para a palestra. Seja bem-vinda. Eu posso pegar na mão, né? O microfone? Obrigada. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui, ao mentor desta casa que nos permitiu e aos amigos que convidaram. Pedindo a Jesus nesse momento que nos envolva na sua aura luminosa, nos trazendo muita paz aos nossos corações, muita sabedoria às nossas mentes. Nosso tema desta noite, nós vamos refletir, é o Evangelho de Jesus. Então, para nós iniciarmos essa nossa reflexão, nós vamos relembrar algo da história, da religião e da religiosidade humana. Porque sempre que nós falamos em religião, logo nos vem à mente a ideia de uma estrutura organizada, de um templo, de rituais, de sacerdotes, de sacrifícios. Sacrifícios estes que eram oferecidos a Deus, aos deuses, na forma de uma troca. Um toma lá da cá, como se estivéssemos fazendo uma barganha com Deus. Então, se há uma seca, é oferecido um determinado sacrifício ao Deus da água, ao Deus da fertilidade, na esperança que eles resolvessem o problema pelo qual nós estamos passando. Aquele problema concreto, aquele problema material, no qual nós estávamos passando. E assim foi por milênios a religiosidade humana. Até que, com a vinda de Jesus, ele nos propôs uma religiosidade puramente espiritual, completamente espiritual. Só que nós tivemos uma imensa dificuldade em entender a proposta de Jesus e de principalmente praticá-la no nosso dia a dia, de vivenciar essa proposta de Jesus. Por essa razão, nós misturamos a proposta de Jesus com aquelas práticas religiosas das religiões milenares, das diversas civilizações, e transformamos o cristianismo num conjunto de instituições e hierarquias que repetiam aqueles rituais, aquelas práticas religiosas das religiões milenares, das diversas civilizações. Nós não estamos aqui querendo dizer com isso que essas práticas eram erradas, de forma alguma. Porque essas práticas foram muito importantes no progresso e na evolução humana. Até porque a evolução não dá saltos. E essas experiências de vida foram enriquecedoras para o nosso espírito. Só que a humanidade já caminhou à frente. A humanidade já avançou alguns passos. Convenhamos que a humanidade se encontra num patamar evolutivo que lhe permite experimentar novas experiências, viver outras experiências e ter um encontro mais genuíno com Deus e com a sua espiritualidade. Portanto, o grande desafio de todos nós, da humanidade, tem sido o de lidar de forma eficaz, de forma objetiva com a sua espiritualidade. E a doutrina espírita tem oferecido a todos nós uma grande contribuição no entendimento do que vem a ser a verdadeira
religiosidade proposta por Jesus. E o que significa o Evangelho de Jesus entre nós? Quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita, ele nos trouxe uma proposta bem diferente. Na coordenação da evolução do planeta Terra, há um Espírito, Jesus. Jesus é o nosso governador espiritual. E no Livro dos Espíritos, na questão 625, os benfeitores vêm nos dizer que, para o homem, Jesus é o tipo de perfeição moral que a humanidade pode pretender aqui na Terra. Vejam que eles não falaram que são os anjos que pretendem, nem o universo, é a humanidade, nós, homens, aqui na Terra. Jesus é o tipo de perfeição moral que nós podemos pretender aqui na Terra. E Deus não o tem oferecido como tipo de perfeição moral, e a doutrina que ele ensinou é a expressão pura da sua lei. Então, os benfeitores espirituais estão nos colocando que Jesus é o nosso modelo. E quando eles falam em modelo de perfeição moral, nós estamos relacionando a moral, eles estão nos colocando um padrão de comportamento moral, um padrão de conduta moral. E Jesus não é apenas um modelo estático, um modelo teórico, porque ele é muito mais, porque ele é nosso guia. E o guia é aquele que conhece o caminho, é aquele que nos conhece, porque ele conhece a todos nós, a cada um de nós. Ele conhece os nossos corações, as nossas carências, os nossos medos, os nossos desafios, e ele quer ser o nosso guia. Ele quer ser o guia de todos nós. Num livro chamado Jesus no Lar, do Espírito Ney Lúcio, psicografia de Chico Xavier, em dado momento desse livro, o espiritual nos diz que Jesus, reunido com seus discípulos, se encontrava com seus discípulos, e em dado momento ele parou, olhou para os discípulos e perguntou: quem eu sou para vocês? E nós temos a impressão, ainda sentimos, que ele ainda está nos perguntando isso. Quem eu sou para vocês? Qual é a importância de Jesus em nossas vidas? Nós temos que nos perguntar. Porque ele é nosso modelo e nosso guia, conforme nos ensinam os benfeitores espirituais, conforme nos ensina a doutrina espírita. Por que nós estamos demorando tanto para segui-lo? Quando que nós vamos nos decidir verdadeiramente a seguir Jesus? Qual é a importância de Jesus em nossas vidas? Que bom se nós conseguíssemos tirá-lo dos livros, da Bíblia, do crucifixo, da história, e o trouxéssemos para nossas vidas. Ele quer estar conosco, ele quer ser nosso modelo, ele quer ser nosso guia. Quando nós vamos nos decidir a isso? Num livro chamado Nosso Lar, bastante conhecido, no prefácio deste livro, esse livro foi prefaciado por Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier. Esse livro é da autoria espiritual de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. O Emmanuel nos diz no prefácio desse livro que os passos de todo cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Evangelho do Cristo. E que em nosso campo doutrinário, nós necessitamos de verdade do Espiritismo e da espiritualidade. Do Espiritismo e do espiritualismo. Mas nós necessitamos muito mais de espiritualidade. E o que é espiritualidade? Espiritualidade é a aquisição interior. É a nossa maneira de ser, de viver, é a nossa maneira de sentir.
Todos nós, seres humanos, temos uma necessidade da busca do sentido para a nossa vida. E esse ato, esse movimento, essa busca, é onde reside a nossa espiritualidade. Fato que se constitui uma necessidade de todos nós, porque nós desejamos buscar a nossa essência interior, a nossa essência divina. E quando nós chegamos a esse encontro da nossa essência divina, nós desejamos nos religar com Deus, o Criador, fonte da vida. E a doutrina espírita vem nos dizer, nos ensinar, que o Evangelho de Jesus vem para amplificar a nossa espiritualidade, para reatar os verdadeiros laços que nos unem a Deus, o nosso Criador. Quando nós compreendemos isso, todas as instituições, todas as hierarquias se transformam em instrumentos. E instrumentos são eficazes, são úteis quando cumprem a sua função, porque são meios, são caminhos. Nós precisamos adentrar nesse terreno da espiritualidade. Espiritualidade em espírito e em verdade. Espiritualidade com Jesus. Por que eu estou enfatizando essa espiritualidade? Porque essa espiritualidade que nós estamos falando, que nós estamos nos referindo, não é aquela que as pessoas compram a ideia da curiosidade espiritual, de como é o mundo espiritual, do que fazem os espíritos, onde eles vivem, onde dormem, onde ficam, o que comem, quando a pessoa desencarna, para onde que vai, o que faz, o que veste, o que come. Não é essa espiritualidade que nós estamos nos referindo. A espiritualidade que nós estamos nos referindo é aquela que desenvolve os germes sagrados que Deus colocou em nossos corações. Porque Deus plantou propósitos, plantou projetos em nossas almas. E esses projetos, esses propósitos precisam ser desenvolvidos. Quando ainda no mundo espiritual, nós tomamos conhecimentos desses projetos, tomamos conhecimentos dos outros propósitos e conversamos e discutimos com as pessoas que iriam fazer parte da nossa jornada aqui na Terra, da nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. Conversamos, discutimos, planejamos, mas quando nós encarnamos, esquecemos. Nos envolvemos com as coisas da matéria, do mundo material, do mundo físico, com as ilusões da vida. Nos preocupamos com o trabalho, com o possuir, com o querer, com o poder, com o comprar, com construir, etc. E acabamos deixando de lado a nossa espiritualidade. Acabamos deixando de lado o desenvolvimento dessas virtudes, dessas qualidades, dessas sementes vivas que Deus colocou nos nossos corações. E muitas vezes essas sementes permanecem em estado de semente quando não secam. Como na parábola do semeador, acho que todos conhecem, se encontra no capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, onde os benfeitores vêm nos colocar que só algumas sementes caem em boa terra, que simbolizam aquelas pessoas que se preocupam com a sua espiritualidade, que se preocupam com a sua alma, que se preocupam com as coisas do Espírito, com as verdades divinas, que buscam o sentido da vida, que sabem que a vida é uma dádiva para a sua evolução, que buscam uma comunhão com Deus, uma plenitude com Deus. Que nós sejamos essas pessoas espertas, que buscam essa espiritualidade maior, esse encontro com Deus, desenvolvendo em nós essas sementes divinas que estão nos nossos corações. Que o nosso coração seja um bom terreno, terra fértil. Porque, como nos diz André Luiz, nesse mesmo livro que eu mencionei, a Nosso Lar, na introdução desse livro, ele nos diz assim: é preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho de Jesus. Ingresso esse que se verifica de maneira bastante estranha, porque é Ele e o Mestre,
efetuando um curso difícil, com lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Olha o que André Luiz vem nos dizer. Olha a nomenclatura que ele vai usar. Muito comum a nós, academia. Todos nós conhecemos o que é uma academia e o que ela exige de todos nós. Exige esforço, exige vontade, exige disciplina, perseverança. É como diz Allan Kardec, quando ele fala da nossa transformação moral. Ele diz que a nossa transformação moral é uma verdadeira Olimpíada moral, porque exige de nós hábitos de resiliência, porque as virtudes não são alcançadas por acaso, mas são conquistadas passo a passo. Então, quando nós ingressamos na Academia de Jesus, na Academia do Evangelho de Jesus, é muito esforço, vontade, perseverança, disciplina. Necessitamos. Porque Jesus vem nos ensinar sem palavras articuladas e sem cátedras em colégios, instituições, universidades, escolas. É nós e Ele efetuando um curso difícil. E Ele vem nos ensinar através das situações, das circunstâncias e das pessoas que fazem parte da nossa jornada, que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, é nós junto àquela pessoa difícil, é junto àquela pessoa de temperamento muito difícil, que mexe profundamente conosco. Ele vem nos ensinar a paciência, a tolerância, a bondade. Ele vem nos ensinar a paciência na figura daquele motorista nervoso, equivocado, daquela pessoa que está numa fila de banco no supermercado, bastante nervosa, às vezes desbocada, dizendo palavras ruins, baixo teor, grosseiras. Então, é Jesus nos ensinando nas situações da nossa vida, lá na nossa família, no nosso dia a dia, aquela mãe dominadora, aquele pai prepotente, mandão, aquele marido dominador, difícil, ou aquele marido viciado, ou aquela esposa difícil, um filho rebelde, situações comuns a todos nós. E é Jesus nos inspirando paciência, bondade, tolerância. Então, é nós do lado daquela pessoa difícil, que nos incomoda, que mexe conosco, que testa os nossos limites. Nós muitas vezes com a vontade de dar uma esganadinha no pescoço dela, prontos a explodir. E aí nós ouvimos Jesus nos inspirando. Calma, paciência, tolerância. Não entre no seu estado de irritação. Trate-o com bondade. Ajude-o que você também será ajudado. Mude sua maneira de encarar seu semelhante. Na essência somos todos iguais. Não se sinta vítima. Cuidado, você pode estar sendo algoz sem perceber. Então, para nós ingressarmos, como diz André Luiz, para ingressarmos no Evangelho do Cristo, nós não precisamos de cátedras, nem palavras articuladas, porque essa relação se dá na intimidade do nosso ser. A forma de nós lidarmos com o Evangelho é no nosso interior e não no exterior. E o processo acontece desde o momento em que nós acordamos pela manhã até o momento que nós vamos dormir. Às 24 horas do nosso dia, o dia inteiro. O que nós pensamos? O que nós sentimos? Que tipo de pensamentos está norteando o nosso dia? Pensamentos bons, positivos? Pensamentos negativos, agressivos? Pensamentos de violência? O que eu penso das pessoas? O que eu penso da minha mãe, que está ali do meu lado? O que eu penso do meu pai, do meu filho, do meu marido, da minha esposa, do meu vizinho?
Que tipo de pensamento faz parte do meu dia a dia? O que eu penso das situações? Quais são as situações que mais me atraem? Eu sei agir, eu costumo agir ou eu costumo reagir? São questões que a doutrina espírita vem nos trazer, que vem nos ensinar, fazendo com que nós nos analisemos, façamos uma reflexão lá no fundo de cada um de nós, buscando essas respostas. Nos perguntar até quanto que nós já caminhamos depois que nós conhecemos o Evangelho de Jesus. Quantos passos que nós já demos à frente. Como eu era 10 anos atrás e como eu sou hoje. Quanto que eu já melhorei? Ou eu não melhorei nada? Eu já estou mais na luz ou ainda estou nas trevas? E nunca é demais nós lembrarmos aqui aquela questão lá do 9 do Livro dos Espíritos, que eu deixo aqui a sugestão para que todos leiam e estudem. Não vou falar agora porque o tempo não permite, mas é uma questão maravilhosa, onde nós aprendemos muito, onde eles vêm nos resumir que a chave do progresso individual é o conhecimento de si mesmo. E conhecer é fazer esse mergulho dentro de nós, buscando o nosso interior, buscando as nossas más inclinações para dominá-las e transformá-las em sentimentos superiores. É esse propósito do Evangelho de Jesus. Porque quando nós buscamos o Evangelho de Jesus, nós o fazemos com um propósito puramente espiritual. Porque todos nós desejamos ser felizes, todos nós queremos ter paz. Conscientemente ou não, todos nós desejamos a felicidade. E a pergunta está justamente aí. Onde encontrá-la? Onde buscar essa felicidade? Aí algumas pessoas poderão dizer: como eu posso ser feliz se dentro da minha família existem pessoas que me odeiam? Como eu posso ser feliz se eu estou doente? Como eu posso ser feliz se eu tenho problemas graves financeiros? Como eu posso ser feliz se eu estou sem trabalho? Como eu posso ser feliz se eu tenho problemas afetivos? Se eu tenho relações difíceis? Os benfeitores espirituais vêm nos dizer que todas as respostas nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus. Aí outros poderão dizer: mas o Evangelho é difícil de estudar. Muitas simbologias, parábolas, linguagem figurada, muito difícil de estudar. Aí nós perguntamos: e o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz tantas elucidações, tantos esclarecimentos, consolo, nos dá uns puxões de orelha também, mas nos traz muito consolo, nos mostra os caminhos, nos ajuda a nos melhorar, nos ensina como agir. E cada vez que nós vamos ler, nós conseguimos enxergar uma nova perspectiva. Naquele texto que a gente já leu 10 vezes, vai ler a 11ª, outra perspectiva nós encontramos. Então é só querer. E ainda eu gostaria de deixar mais uma sugestão. Um livro bem pequeno, bem simples, chamado Agenda Cristã. Quando Emmanuel nos diz, ele prefaciou também este livro, ele diz que o Agenda Cristã é um livro, um resumo do Evangelho. Uma linguagem simples, objetiva e clara. E nesse livro tem duas frases que me atraem bastante, que chamam muito a minha atenção. A primeira delas diz assim: se você tiver o conhecimento do Evangelho, se você tiver uma semana do conhecimento do Evangelho, você já sabe o que fazer. Porque aquilo se torna um roteiro de estudo, um guia para a nossa caminhada. A outra frase diz assim: a virtude não é uma boca que fala, mas é uma força que irradia, é um poder que irradia. Porque quando nós buscamos estudar o Evangelho de Jesus, com certeza nós não queremos nos tornar papagaios que repetem as frases de Jesus. Nós queremos experimentar as virtudes,
Nós queremos buscar essa força que irradia dentro de nós, esse poder que vai irradiar de nós. Porque você ouvir falar de humildade é uma coisa. Agora, você estar ao lado de uma pessoa humilde é bem diferente. Você ouvir um discurso falando sobre o amor é uma coisa. Agora, você receber um abraço daquela pessoa que te ama é bem diferente. Porque o bom da virtude é vivenciá-la. O bom da virtude é experimentá-la. E o sonho de Jesus é que todos nós nos tornemos um dia cartas vivas do seu Evangelho. É chegar aquele dia em que as pessoas possam ler o seu Evangelho em nós. Que ele possa nos ajudar na sua simplicidade que ele sempre usou, que ele sempre viveu, que ele possa trazer para nós essa força para nós vivermos o seu Evangelho no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. No nosso cotidiano. Que ele nos permita que nós possamos vivenciar esse Evangelho na nossa vida. E se for muito difícil ainda, se ainda estamos num caminho que achamos difícil, Emmanuel nos diz algo muito bonito e muito importante. Ele diz assim, uma mensagem chamada Vencerás. Ele diz: não desanimes, persiste mais um tanto, segue adiante, avança ainda que seja em Deus. Não cultives o pessimismo, trabalha constantemente, edifica sempre. Não permitas que o gelo do descontentamento entorpeça teu coração. Lembra-te, a vitória espiritual é tarefa para o dia a dia. Não há realização sem esforço. Silêncio para as injúrias, perdão para as ofensas. Recorda-te, os agressores são irmãos doentes. Não permitas que irmãos desequilibrados destruam o teu trabalho ou apaguem a tua esperança. Não te voltes contra ninguém. Não conte vantagens e nem fracassos. Não se importe com as preocupações e com os problemas. Conserva o hábito da oração que te fará luz na tua vida íntima. E se algum momento da tua jornada errares o caminho, reajusta a visão e busca o rumo certo. Estuda para aprender. Resguarda-te em Deus. Persevera o trabalho que Ele te confiou. Ama sempre e faze pelo outro o melhor que puderes. Segue auxiliando, age sem apego, que assim vencerás. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz a todos nós, que nós possamos realmente começar agora, hoje, a vivenciar o seu Evangelho no nosso dia a dia, nas nossas tarefas de cada dia.